indo. A Suzana está lá, Andréia, com o grupo dela ali na sala, ó, então eles estão, né, presencialmente, mas assistindo por um único computador, né? Nós temos aqui a Simone, que integra a rede, que coordena o PPGE lá da Universidade de Ponta Grossa, né? Estadual de Ponta Grossa, a professora Simone, que é da FURB, a Nazaré, que é minha orientanda, a Karen, a Tayana, enfim, outras pessoas que estão aqui conosco e que são nossas orientandas, alguns vão entrando, né, e saindo, com o seu tempo e a sua disponibilidade também, e por isso é importante a gravação, porque agora a gente abriu um canal da nossa rede, até para ficar, mantermos uma memória, né, das nossas ações da rede, acho que é importante, e também para contribuir aí para as discussões e reflexões em outros momentos, em outros espaços, né? Então, obrigada, Andréia, pelo teu aceite, né? Muito importante para nós esse momento contigo, a gente conhece, né? Já a tua caminhada, os teus estudos, a tua dedicação ali no campo da formação de professores. Eu vou ler brevemente aqui para quem não conhece a Andréia um pouco da sua caminhada, né? Então, a Andréia, ela é doutora em educação, ela fez doutorado sanduíche lá na Universidade do Minho, Portugal, tem mestrado em História, ela é licenciada em Pedagogia, em História, né? E é professora associada na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UMS. Mas lá ela atua nas licenciaturas, né? Pedagogia e Letras, Espanhol, mas ela é docente também permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Então, ela tem uma caminhada de docência na educação básica, né? Ela tem uma caminhada de docência também no Lato Sensu, coordenou, né? Um programa, um curso de coordenação pedagógica, né? E é líder do grupo de estudo e pesquisas sobre políticas educacionais e formação de professores. Ela integra a Rede Diversidade e Autonomia na Educação Pública, a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Educação Escolar, Violência e Desigualdade Social, a Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Política e Gestão da Educação. Ela é membro, né, da AMPED, especialmente do GT8, da formação de professores, que é o nosso GT, a gente faz parte, né? Ela já foi, inclusive, coordenadora desse GT, né? Também integra a ANFOP, integra a ANPAI, e realiza pesquisas principalmente no campo da formação de professores, envolvendo as políticas, os processos e atuação dos sujeitos nos processos formativos, políticas docentes, profissionais da educação e os contributos de Paulo Freire para a formação de professores. Fiz uma síntese do teu resumo do Lattes, tá, Andréia? Porque eu acho importante as pessoas te conhecerem, né, saberem um pouquinho da tua caminhada e verem também da onde você fala, né, e um pouquinho do que te constitui cientificamente, profissionalmente. Então, Andréia, nós pensamos assim que você pode falar, em média, sobre essa temática, né, em torno de minutos, né, o que você tiver programado ali, e depois, se você conseguir ficar um pouquinho mais conosco, a gente pode estabelecer um diálogo, né, para a gente ir também interagindo contigo. Então, fique bem à vontade, Andréia, né, para estar conversando conosco. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes na sala do Meet, as que estão lá presencialmente com a Suzana Tozeto. Muito bom estar aqui nessa atividade da RIPEFOR, né, uma rede potente que é bastante conhecida no Brasil pelos estudos, publicações que a gente sempre é brindado. Então, encontrar a Suzana, Rita, Simone, Tayane, né, colegas aí, ou de GT8 ou de ANFOP, é sempre bom, né,
né? São também nossas colegas, né, de articulação política e de referência de estudos, né, dos nossos estudos. Então, muito bom estar aqui com vocês, viu? Agradeço o convite e me sinto muito feliz de participar da atividade. Eu só perdi, Rita, o tempo, porque deu uma travada, não sei se foi a sua ou a minha internet, justamente na hora que você foi falar do tempo. Entre 40 a 1 hora, né? Por aí, não sei como é que você mais ou menos se programou, mas não se preocupem muito com o tempo, né? Fala o que você achar importante para nós e depois, se der tempo, a gente vai estabelecer um diálogo, tá bom? Perfeito. Então, vou fazer algumas considerações iniciais, e depois vou fazer uma leitura mais crítica, né, do PL 2614, e, por fim, né, em algumas indicações, e vou começando aos pouquinhos, mas vocês podem também me interromper e dialogar da forma como vocês preferirem, tá? Mas estou bem à vontade aqui com vocês, como se estivesse aí presente lá na sala com a Suzana, como se fosse um diálogo, tá? E não no sentido de uma palestra. Então, nesse momento, né, para os colegas que estão agora começando a discutir o Plano Nacional de Educação e, sobretudo, a tramitação do projeto de lei 2614 de 2024, né, é um momento que nós nos debruçamos e estudamos, mas também é um momento de proposições ainda, porque ele está em tramitação, tá? Então, eu vou compartilhar inicialmente com vocês de que lugar que eu falo, né, e que lentes que eu convoco para ajudar eu fazer a análise que eu me proponho aqui com vocês, tá? Então, a Rita trouxe para vocês aí, né, ao trazer alguns apontamentos da minha formação, eu tenho formação em História, né, sou mestra na área de História e graduada na área de História. Então, eu convoco muitos conceitos do campo da História. Um deles, a gente que usamos muito é a história do tempo presente, né? Então, eu sempre que vou falar de algo que do nosso tempo, eu uso esse conceito, né? E muito substanciada no Jacques Le Goff, que é um importante historiador que nós nos amparamos. Então, quando eu vou trabalhar com a história do tempo presente e analisar o projeto de lei 2614 ou o PNE, são elementos dessa história do tempo presente, é sempre importante a gente trazer as dificuldades que a gente tem, ora para acessar as fontes e os documentos, embora eles sejam desmaterializados, não estejam em papel, sejam, né, divulgados via PDF, nem sempre eles são tão acessíveis, sobretudo documentos de nível governamental ou de entidades, né? Então, temos uma certa dificuldade, né, pela dificuldade de acessar essas fontes, ora mesmo pela excessiva quantidade de análise que a gente tem e de documentos complementares. Mas também, né, quando a gente trabalha com história do tempo presente, é importante a gente trazer que quando fazemos essa análise, ela também é permeada pela subjetividade, né? E essa subjetividade, ela se impõe nessa história imediata, porque eu estou vivenciando esse tempo, eu também estou disputando um plano nacional de educação, junto com a entidade, junto com outros sujeitos. Então, acho que é importante a gente trazer esse elemento, né? Então, a gente não está tão afastado, tanto do ponto de vista do sujeito que interfere, que propõe, mas também no âmbito dos sentimentos, né, que afloram, né, porque a gente fica contaminado por esse cenário também. E aí eu uso, além desse conceito de história do tempo presente, calcado nos escritos do Jacques Le Goff, eu também gosto muito e sempre uso para substanciar minhas falas, uma frase do Carlos Roberto Jamil Coury, que ele escreve logo imediatamente a aprovação da LDB em 96. Eu acho que dá conta, né, teoricamente, de ajudar a gente pensar qualquer legislação que esteja em disputa, em construção. Né? Então, Carlos Roberto Jamil Coury diz, eu vou ler integralmente a citação:
Uma lei, quando discutida, põe em campo um embate de forças e traz, portanto, consigo uma série de expectativas e até mesmo de esperanças válidas para todos os sujeitos interessados. Se aprovada, gera adesão imediata aos que apostaram em tais expectativas. Para os que não apostaram nestas, resta o caminho de uma crítica que se ofereça como alternativa criadora, sob a qual está posta a possibilidade de uma mudança para o futuro a partir do presente. Em ambos os casos, o caminho, por sinal íngreme, se inicia com um estudo minucioso do intertexto da lei. Uma lei, quando aprovada, tem um poder fático. Ela é um fato que se impõe pela democracia representativa e um Estado democrático de direito. Nessa medida, ela institui-se como um campo de referência e de significação e de obrigação. Eu sempre me balizo nessa citação, porque toda legislação, ela passa por um período de discussão, e ali fica evidenciado as diversas posições, concepções políticas, as expectativas, né? Então, desde o momento que a gente está elaborando, discutindo uma lei, nós estamos aí explicitando um embate, né, de forças, de concepções, e obviamente que nós aprovamos uma legislação que atende às expectativas maiores de um grupo em detrimento de outro, né? No entanto, o Carlos Roberto Jamil Cury nos alerta que quando a lei ela é aprovada, ela tem um poder fático e ela deve, né, numa perspectiva democrática, ser seguida. No momento atual, a gente está nesse momento de discussão, e todos e todas aqui têm conhecimento que a discussão do novo Plano Nacional de Educação começa com a realização das Conferências Nacionais de Educação, as CONAES, que ocorreram no ano de 2023, né, no formato de conferências municipais, intermunicipais e estaduais, né, todos os estados fizeram e muitos de nós aqui participamos, né. E mais precisamente em janeiro, e sei que Suzana e Rita participaram da CONAI em Brasília, nos encontramos lá, né, Suzana e Rita, não me recordo das demais colegas, né, mas nesse momento nós aprovamos um documento, que é o documento, né, final da Conferência Nacional de Educação. E as conferências nacionais de educação, elas têm a prerrogativa, né, e a tarefa de fazer uma consulta à sociedade ampla, onde a sociedade, além de ser consultada, ela possa intervir, formular e dizer para os próximos 10 anos qual é o projeto, né, de educação que queremos, né? Então, essa é a perspectiva. Por isso que nós estamos usando, eu digo nós, o Luiz Dourado, a Lueli Duarte, né, que são colegas lá da UFG, respectivamente, né, presidente da ANPAI e do Fórum. Nós, e também eu tenho me apropriado dessa expressão, nós estamos entendendo que esse documento final da CONAI é um ativo político. É ali que nós estamos, né, nos alimentando e substanciando as propostas que nós queremos que sejam produzidas no novo Plano Nacional de Educação. O novo Plano Nacional de Educação, ele já tem um texto base, né, que está inscrito no PL 2614 de 2024, né, que vai ter um outro formato. Eu acho que todos e todas vocês já tiveram acesso a esse material, né, um material volumoso, mas ele tem uma outra organização, né, não está organizado só em metas, estratégias e no anexo, né, que nós tínhamos no plano que ainda está em vigência até 31 de dezembro de 2025. Esse plano, ele se organiza em objetivos, né? Ele vai se organizar em objetivos que vão traduzir os elementos que nós tínhamos no plano anterior. No nosso caso da formação de professores, a gente pode olhar
para o objetivo 14, que fala dos cursos de graduação, podemos olhar para o objetivo 15, que fala dos cursos de pós-graduação, e para o objetivo 16, que fala dos profissionais da educação. Então, basicamente, são esses 3 objetivos que vão tratar e tangenciar as questões que envolvem a formação inicial, a formação continuada, a carreira, o trabalho, as condições, estão nesses 3 objetivos. Embora a gente possa encontrar de forma diluída, né, nos outros objetivos. Nós temos objetivos específicos para, por exemplo, o primeiro objetivo é o acesso à educação infantil, nós temos objetivos para a qualidade da educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação especial, para a gestão democrática, né, para o financiamento, nós temos vários objetivos e temos ainda algumas entidades, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a CNTE, que propôs ainda um novo objetivo, que é para falar de educação ambiental, que estava ausente nesse PL 2614, né? Então, estou trazendo isso para vocês inicialmente, né, para a gente se aproximando aqui do cenário que a gente está agora tratando, né? A Suzana Tozeto e a Rita participaram, né, via Anfop, da elaboração de um conjunto de propostas que foi escrita e delineada pela Anfop, Amped, Ampai, SEDES e Fórum DIR, né? Então, sobre isso, é importante a gente colocar que estamos ainda incidindo, e eu não sei se vocês têm conhecimento, mas já está disponível no site da Câmara Federal, nós temos cerca de 3.000 sugestões de alteração nesse projeto de lei, de deputados e deputadas dos vários espectros políticos, né? Desde deputado e deputadas interferindo em tudo que vocês pensarem, né? E a gente precisa olhar depois as proposições de vários deputados da direita, da esquerda, do centro, que proposta de plano nacional esses sujeitos almejam, tá? Então, fazendo essa introdução assim inicial, eu volto aqui para o meu roteiro, né? Para trazer para vocês, né, que nós estamos aí no momento de elaboração de uma política que traduz um planejamento para a educação nacional, né? Então, toda vez que a gente fala de Plano Nacional de Educação, a gente está falando de planejamento. E planejamento não é uma prática política que nós temos ao longo da história educacional. É muito recente trabalharmos com planos nacionais de educação. Vocês podem ter acesso a um verbete do Juca Gil, que é da região sul. O Juca Gil escreve um verbete para o dicionário da Rede Estrado, né? Que é sobre o Plano Nacional de Educação, e ele vai falar das 2 tentativas que nós tivemos ao longo da história, né? Na década de 30, impulsionado pelo manifesto, né, dos pioneiros da Escola Nova, e depois que foi interrompido por conta do governo de Getúlio Vargas, né, um governo que assume um viés autoritário ali no formato de Estado Novo, mas depois vamos ter uma outra tentativa na década de 1960, que também não sai do papel e não se materializa. E vamos ter um Plano Nacional de Educação, aprovado pela primeira vez em 2001, que é no bojo do governo Fernando Henrique Cardoso, mas que tinha muitas metas, mais de 200 metas e por 250 metas, e por isso acabou não saindo do papel. E no contexto mais recente, nós temos o Plano Nacional de Educação que está em vigência, que é a lei, né, 13.005 de 2024, que se estende até 2025, sobretudo por conta do cenário de 2024 ter sido marcado por eleições e os deputados e senadores terem, né, cancelado esse debate no âmbito nacional, porque tinha agenda eleitoral. Então, agora a gente volta a discutir esse plano nacional, tá? Mais uma coisa que eu gostaria de falar antes de entrar em alguns elementos do plano e do documento da CONAI, né?
nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, nós nos retroalimentamos e alimentamos também o movimento social, político, com o que a gente produz na universidade. Mas também é bem verdade que nós nos alimentamos desse movimento social, político, né? E por isso que eu tenho assumido, né, embasada nos estudos da Renata Varela e do Bruno Bringel, né, eu tenho colocado muito a dificuldade que nós temos hoje de separar, de dissociar o científico e o político. Por isso que eu tenho me colocado muito numa perspectiva de pesquisadora militante, né? Isso também vai estar assentado, né, numa perspectiva, né, que entende que as investigações, os estudos, não se reduzem só a produzir um conhecimento, mas nós produzimos conhecimento para quê? Né? Nós almejamos uma ação política e a mudança da realidade social. Tanto é que muitos de nós, né, ao terminarmos alguns estudos, buscamos fazer algumas recomendações, né, para o poder público, enfim, né, para aqueles que estão ali ocupando cargos no executivo. Então, também nessa perspectiva, digo, né, numa perspectiva freiriana, né, que eu me assumo como uma sujeita, um ser, no termo que o Paulo Freire usa, como um ser de compromisso, né, nós homens e mulheres somos seres de compromisso. Então, acho que é importante trazer essas questões antes da gente, né, problematizar o Plano Nacional de Educação em si, né? E aí, dito isso, né, também é importante que a gente traga, né, que esse cenário, sobretudo pela ação do legislativo, é um cenário bastante complexo, porque nós temos uma incidência de uma bancada vinculada ao setor privado, ao setor religioso, né, a gente fala bancada da Bíblia, da Beca, do Boi, e que tem uma perspectiva de educação muito diferente do que aquilo que nós temos produzido em termos de conhecimento, uma educação para a justiça social, para a diversidade, para a inclusão, é uma outra perspectiva educativa que está posta nessas emendas que eu comecei a folhear e ler recentemente, vinda, né, de alguns deputados, de alguns parlamentares, né? Então, a gente está vivenciando, né, o que o Roberto Lehrer fala, que é uma ofensiva reacionária contra a universidade, contra a ciência, contra a tecnologia, contra a cultura. E essa incidência, ela se dá também via construção de leis, de normas. Essa ofensiva reacionária, ela não é apenas discursiva, ela se materializa em termos de proposição. Não vamos discutir, por exemplo, questão da diversidade racial, de gênero, né? São propostas desse setor mais reacionário, né? Então, só para dizer que estamos disputando um projeto de educação e, por, né, extensão, um projeto de formação de professores, né? Então, o cenário é muito complexo nesse momento e é importante que a gente sempre traga isso, né? Bom, quando esse projeto de lei ele vai para o Congresso, também é importante que a gente coloque, isso foi logo no início de 2024, e a gente tinha expectativa de aprovar no ano de 2024 o plano para 24 a 34, era a nossa expectativa, mas ela não se materializou pelo motivo que eu já apontei e reforço, que era um ano eleitoral e os deputados, em geral, tinham outros interesses que eram eleitoreiros, né? Eleitorais. Mas a gente vai ter a apresentação por parte do Ministério da Educação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele se alimenta de elementos do documento final da Conferência Nacional de Educação, da CONAE, mas ele também se alimenta de estudos que o grupo de trabalho, que se chamou GT-PNE do MEC, elaborou também. Então, nós temos aí um documento que não tem como fonte única
única, né? Esse projeto de lei 2614 não é fundamentado apenas no documento da CONAI, e por isso que a gente está olhando de forma cuidadosa o documento da CONAI, o que está no PL 2614, porque a gente viu que tem mudanças, né? Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto lá no PL 2614 está se colocando que temos que garantir que 70% dos profissionais de educação, né, tem um vínculo de concurso público, no documento da CONAI a gente almeja que seja 90%. Veja, ó, não é uma coisa menor. É o patamar que se coloca para o concurso público, né? Então, só para a gente ver, isso é uma questão quantitativa, mas tem outros exemplos, né? Para a gente olhar para esse documento, entendendo que esse documento da CONAI é aquele documento que foi construído num período de 1 ano e meio, né, com muita discussão e envolvendo diferentes segmentos da sociedade. E é ali que a gente vai se alimentar, né? Bom, que desafios que a gente teria para esse novo Plano Nacional de Educação? O primeiro desafio seria materializar o conteúdo do documento final da CONAI nessa nova lei. E a gente sabe que muitos elementos do documento final escapam do PL 2614 e ainda corremos um risco maior, né? Porque agora vai para plenário, vai ser debatido, né? E cada emenda vai ser debatida, algumas aglutinadas, né? Mas a gente corre o risco de descaracterizar esse projeto de lei mais ainda, né? Então, acho que essa é uma questão inicial para a gente trazer aqui, né? Que a gente tem que ter ele como o documento da CONAI como um ativo político. O outro elemento que eu trouxe é que a gente tem que instituir essa cultura do planejamento no âmbito das políticas educacionais. Nós temos aí grandes desafios constitucionais, né, que todos e todas aqui têm conhecimento. Nós ainda não conseguimos atender às demandas por creche, universalizar o direito à educação para todas as pessoas de 4 a 17 anos, como está pregoado na emenda constitucional número 59 de 2009. Nós também não conseguimos, né, garantir que todas as pessoas com idade superior, a partir e superior a 18 anos de idade, tenham concluído a educação básica. Nós também não temos conseguido garantir, né, ao longo do desenvolvimento desse atual Plano Nacional de Educação, a gente não garantiu ainda, né, que os profissionais da educação tenham, de fato, políticas de valorização, mas, sobretudo, nós não conseguimos garantir um financiamento adequado da e para a educação nacional, né? E, de novo, eu acho que aqui é um ponto importante, eu quero, inclusive, indicar para vocês, né, a revista Retratos da Escola, é o volume 18, né, o número 41 de 2024, da Retratos da Escola, revista editada pela CNTE. Ela traz um especial, um dossiê que vai discutir o novo Plano Nacional de Educação. E nesse exemplar, nós temos uma entrevista com o Heleno Araújo, que hoje compõe o Conselho Nacional de Educação, mas também ele é hoje o coordenador do Fórum Nacional de Educação, o órgão de Estado que acompanha as conferências nacional de educação, né, e o próprio plano. Ele vai trazer nessa entrevista, e eu acho importante depois que vocês leiam na íntegra, né, ele coloca que é bom reforçar que sem grandes investimentos na educação pública, o Estado brasileiro continuará negando ao seu povo o direito à educação. E aí ele vai trazer dados que para a gente são bastante, né, preocupantes, porque ele fala que em 2001, quando o Congresso Nacional aprovou, né, 7% do PIB até 2010, né, para a educação pública, nós estávamos ali no momento do governo Fernando Henrique Cardoso e essa meta de investimento, ela foi vetada. Vocês se recordam que Fernando Henrique Cardoso vetou a principal meta, levando
do Demerval Saviani a dizer que ele acabou inviabilizando o plano porque não tinha, né, previsão de recursos para materializar as metas, né? Em 2014, nós tivemos aí uma ampla luta, e que foi muito, inclusive, por ação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, teve muita atuação do Daniel Cara, tinha até uma hashtag PNE para valer, né? Quem estava na militância nessa época vai se recordar, porque o Plano Nacional de Educação que está em vigência, foi aprovado em 2014, mas ele ficou tramitando 3 anos e meio, né? Porque nós realizamos uma Conferência Nacional de Educação em 2010, tivemos ali a elaboração de um documento referência, o ex-ministro Fernando Haddad, que era da pasta da educação, manda para o Congresso Nacional um projeto de lei muito vinculado ao documento da CONAI, mas qual era o ponto de discórdia naquele momento, em 2010? Era justamente o financiamento. O Congresso Nacional não foi simpático, né, e não aderiu à defesa da elevação do PIB para a educação. Nós queríamos, né, 7% inicialmente até 2020 e 10% até 2024. Esse era o ponto da discordância central desse PNE que está em vigência. E depois de tramitar 3 anos e meio, nós conseguimos, né, colocar no plano. No entanto, quando a gente pega os dados atuais, sabemos que em 2014, nós estávamos com 6%, né, do PIB de investimento na educação, e hoje nós caímos para 5,1%. Então, nós não alcançamos 7% e, pior, nós reduzimos. Esse é um dado que o Helena Araújo trouxe nessa entrevista, que eu acho que é importante a gente considerar, porque sem recurso a gente não consegue materializar nenhuma das metas que estão ali propostas, tá? Então, quero trazer isso para vocês. E aí, entro agora, né, trazendo assim um panorama geral, aí vou para esse documento da CONAI, no eixo 5, nós temos no eixo 5, que está intitulado Valorização de Profissionais da Educação, Garantia do Direito à Formação Inicial e Continuada de Qualidade, ao Piso Salarial e Carreira, e as condições para o exercício da profissão de maneira segura e saudável. É aqui que nós estamos nos assentando para fazer essa discussão, o que nós almejamos, né, em termos de políticas de formação de professores, no contexto do novo Plano Nacional de Educação. Então, acho que a primeira coisa, né, se a Suzana e a Rita já me ouviram falar lá no GT8, né, sobre isso. A primeira coisa que eu acho que é importante, que a gente tem avançado, é em relação a esse conceito de valorização dos e das profissionais da educação, né? O próprio Luiz Dourado, ele tem trazido com muita força. Às vezes a gente fala políticas de formação e valorização. É puro preciosismo nosso, porque quando a gente fala de valorização, nós já estamos embutindo ali um conjunto de conceitos que vão se amalgamar e gerar um conceito que hoje nós chamamos de valorização dos e das profissionais de educação. Ele envolve formação inicial e formação continuada. Se a gente for recorrer à legislação nacional, desde a LDB de 96, a gente tem esse entendimento normativo, que é um contínuo, né? Que a gente tem uma perspectiva de não dissociar, inclusive colocar a universidade como uma instituição responsável pela formação inicial e formação continuada. Aqui a gente supera aquelas ideias de que a formação inicial daria conta, né, de toda a formação que a gente precisa e necessita ao longo da nossa carreira profissional, né? Então, acho que uma primeira coisa é pensar nesse conceito maior. Quando vamos falar de formação de professores, seja inicial, seja
continuada, eu preciso pensar nesse conceito maior que é a valorização, porque senão nós vamos recair naquilo que o Júlio Emílio Diniz Pereira, nosso colega de GT, já diz muito bem, que é uma cultura da responsabilização da formação de professores, porque se eu não pensar a formação inicial e continuada, né, a partir da discussão da carreira, das condições de trabalho, da saúde, percebe? Eu estou tratando como se ela não tivesse nenhuma interface com esses outros elementos. E aí nós caímos nessa crítica, né, que é muito propagada, sobretudo pela mídia e pelos setores privados, que a formação não está dando conta. Claro que não dá conta sem essas condições. Então, pensar a formação de professores hoje é pensar, e eu tenho trabalhado nessa perspectiva, né, com os meus orientandos, nos meus escritos, eu vou falar de formação continuada. Eu tenho que pensar nas condições de trabalho, na carreira, no salário, nas condições de saúde, percebe? Então, a gente precisa, pelo menos, trazer, né, essa discussão, e óbvio que eu posso centrar numa perspectiva, num desses elementos, mas eu preciso anunciar que ela faz parte de um conceito maior ao falar de formação. O próprio Júlio Emílio Diniz, né, em alguns dos seus textos, mas em particular naquele livro que que tem textos do Francisco Imbernon, ali junto com o Ivan Fortunato, e com tantos colegas, acho que tem texto de Kátia, eu tenho esse e-book e depois compartilharei com vocês. Tem vários colegas nossos, mas tem de Júlio lá também, Júlio Diniz. E ele fala da importância da gente não dissociar formação e trabalho. Né? Então, Júlio ele tem um texto, né, fundante para a gente não separar a discussão da formação de professores do trabalho. Né? Então, só estou aqui recuperando o que nós aqui acordamos nesse documento, e esse documento é muito alimentado por aquilo que a gente produz no âmbito da universidade. Então, quando vocês pegarem para ler, tenho certeza que já leram, e para reler, vocês vão observar que aqui aparece o que nós estamos entendendo por formação de professores, mas amalgamado a esse conceito maior. Eu não vou falar só de políticas de formação, a gente está falando de políticas de valorização dos e das profissionais de educação, que é mais abrangente do que pensar a formação separada da carreira, do salário, né, das condições de trabalho. Eu acho que é nessa perspectiva que esse documento da CONAI vai nos alimentar. Então, que condições que a gente precisa para valorização, né? O próprio documento vai trazer que é necessário a gente abordar esse conjunto de aspectos que envolve, por exemplo, regime de trabalho, cuidados de saúde, piso salarial profissional, carreira, concurso público, profissionalização, formação inicial e continuada, condições de trabalho, inclusive pensando no equilíbrio entre número de alunos por ano, série, turma, e o número de turmas por professor, né? Então, pensar em tudo isso hoje é pensar nas políticas de valorização dos e das profissionais da educação. Por isso que, pela primeira vez, nós tivemos uma diretriz, que é a resolução, né, do Conselho Nacional / Conselho Pleno, número 2 de 2015, que pela primeira vez coloca um dos seus capítulos, que está intitulado Valorização dos e das profissionais da educação. Veja, uma diretriz para a formação inicial e continuada, ela tem ali um capítulo que se volta para a valorização, porque o entendimento, e vocês sabem que quem foi o relator foi o Luiz Fernandes Dourado, é o entendimento que a gente está consensuando. Se nós pegarmos as produções da Márcia Ângela Aguiar, tem um da Leda, tá? Da Leda, eu falo Scheib, falo Scheib, ela falou que as duas formas estão corretas, tá? Da Leda, ela tem
ela organiza um e-book, está disponível na biblioteca da AMPAI, sobre a valorização dos e das profissionais. Lá tem 2 e-books sobre valorização, e eles vão convergindo para esse entendimento, né? Que não dá para falar de formação inicial e continuada, nem mesmo numa diretriz, sem tocar na questão da valorização. Tá dando para entender isso? E aí, isso que vai ficar um pouco subsumido nesse PL, que depois eu vou tocar de alguns aspectos do PL, tá? Então, esse documento aqui, ele é central para a gente, porque ele vai trazer também mais uma questão que é importante, né? Que é a gente pensar nesse profissional, né, do magistério, mas pensar nele com uma participação ativa nos processos de decisão no âmbito da escola. E aí a gente está rompendo com aquela concepção de um professor ancorado, né, na sua formação ou na sua prática profissional, numa racionalidade técnica pragmática. A gente quer um profissional que seja formado numa racionalidade crítica, emancipatória, né? Acho que é isso aqui. Então, é imprescindível, e nós defendemos no documento da CONAI, que a gente institucionalize uma política nacional de valorização dos e das profissionais da educação. É isso que está já anunciado, né, e garantido na LDB de 96, em várias leis, como a Lei 12.014, né, de 2009, que é a que a gente vai estender aí a ampliação da educação de 4 a 17 anos, no decreto 8.752 de 2016, que é aquele decreto que fala da política nacional, né, a política nacional de formação dos e das profissionais de educação, mas a gente quer articular também as instituições formadoras, em particular as universidades públicas, com sistemas de ensino e com o Ministério da Educação. Então, é uma perspectiva mais abrangente que a gente está defendendo aqui, tá? Então, isso que está posto nesse documento da CONAI, e depois vocês vão poder olhar com muito cuidado, porque lá no final, nós temos 3 proposições no documento da CONAI. A proposição 1 é instituir uma política de valorização dos e das profissionais e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação básica e superior pública, assegurando formação, ingresso por concurso público, planos de carreira com financiamento específico e estável, e em regime de colaboração entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios, no prazo de 3 anos de vigência deste plano. Aqui, nessa proposição 1, nós temos 3 proposições, tá? A proposição 1 é uma política de valorização dos e das profissionais da educação / trabalhadores. Por que / trabalhadores? Porque nós também entendemos que as escolas e as instituições educativas, e as instituições em geral de educação, elas têm trabalhadores que não são os profissionais do magistério. A gente pode ir lá na LDB, no artigo 61, 62, nós vamos ver quem são os profissionais do magistério, com formação específica, tirando o notório saber, né, que está lá também, né, que recentemente, em 2017, foi inserido. Mas são profissionais com formação específica, né? Agora, os trabalhadores envolvem todos os demais sujeitos que não exercem as funções do magistério, seja a docência, seja a gestão, né? Tanto dos sistemas como das escolas. Então, nós temos trabalhadores e trabalhadoras. E aqui nós estamos separando essas 2 questões, né? Então, é para a gente saber que queremos também que os trabalhadores tenham condições adequadas, mas nós temos questões específicas, né? De trabalho e de formação, tá? E aí nós vamos pedir algumas coisas que já é consenso. É aqui que a gente fala que queremos concursos específicos
e com a garantia de 90% de profissionais concursados, né? Aqui a gente está disputando mesmo o concurso, e temos uma crítica mais recente, que eu ainda estou me aprofundando, tem um pouco, né, ainda pouco acúmulo para discutir a prova nacional docente, mas ouvindo alguns colegas, a Lueli Duarte, do Fórum DIR, a Malvina, presidenta da Anfop, a gente precisa defender os concursos públicos, né? Porque é isso que nós temos ancorado na Constituição e é o que dá estabilidade, né? O concurso público. Mas a gente ainda vai travar essa discussão com mais acúmulo, né? Mas queremos concursos específicos. Aqui a gente estava pedindo concurso específico para professores indígenas, quilombola, do campo e da modalidade bilíngue de surdos e educação especial. E vocês sabem que na semana retrasada, a senadora Tereza Leitão, ela aprovou, o projeto dela, na verdade, foi aprovado no Senado, criando concursos específicos para essas modalidades, tá? Então, ele foi aprovado e falta ser sancionado, mas aqui era uma proposta nossa. Algumas já estão se desdobrando em leis, precisam ser regulamentadas, né? Mas aqui a gente está pedindo também planos de carreira para os profissionais do magistério, porque nós temos 5.570, se eu não me engano, municípios, tá? Se eu não me engano, é esse número de municípios no país, e nem todos têm planos de carreira. Então, a gente não sabe como que a gente ascende na carreira, se é pela formação, se eu faço mestrado, especialização, doutorado, se é pelo tempo, porque não está regrado em todos os municípios e estados. Então, aqui a gente exige planos de carreira e piso salarial nacional com cumprimento de acordo com aquela lei de 2008. Mas a gente também quer aqui licenças remuneradas para qualificação profissional, né? Que ainda não é cumprida na maior parte dos municípios. Então, a gente está aqui reivindicando, isso é um acúmulo, não é de hoje, é uma pauta que, historicamente, nós vimos defendendo, e nos nossos estudos também corroboram para isso, tá? Então, a proposição 2 é instituir progressivamente uma política nacional de formação de profissionais de educação básica. Então, uma é a valorização, que envolve carreira, remuneração, salário, condições de trabalho. Uma outra dimensão que nós estamos pedindo é uma política nacional de formação dos profissionais, inclusive, né, assegurando formação adequada para os profissionais do magistério, que são os docentes, né, diretores, coordenadores, supervisores, enfim, e também para os funcionários. Estamos reivindicando formação continuada também. Aqui, viu, Suzana, Rita, Tayane, colegas que estão aqui também pertinho, a gente está pedindo a retomada, né, dos fóruns permanentes de apoio à formação de profissionais de educação básica, porque não são todos os estados da federação, né, que têm esses fóruns. E sabe onde que eles estão previstos? No decreto 8.752 de 2016. Então, não são todos os municípios que têm. Aqui a gente entende que é importante que eles sejam instituídos para pensar nessa política, né, de formação. Então, posso ter uma política para valorização que envolve aqueles elementos que eu mencionei para vocês, né? Mas eu posso ter uma política para pensar especificamente a formação, né, dos profissionais que vão atuar na educação básica, né? E o que nós almejamos na CONAI? Formar no mínimo 50% dos professores de educação básica e nível de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado. E queremos formação continuada, contextualizada, que é algo que nós defendemos nos nossos estudos da formação de professores. Então, quando a gente pega para olhar esse documento, parece que ele foi escrito só por pesquisadores do campo da formação mesmo, porque a gente vai olhando e localizando ali uma construção de vários, né, colegas nossos que vêm se debruçando a esses estudos, né? A gente aqui pedia para tornar o PIBID um programa permanente, e nós conseguimos aprovar agora
recentemente, vocês sabem, né? O nosso colega querido, o Nilson Cardoso, que presidiu o Fórum ForpBídio, agora está presidido pela Cristiane, como que fala o sobrenome dela? Eu não consigo. A Cristiane, que também é da nossa direção da Anfop, né? Está na presidência lá na coordenação do ForpBid, junto com a Jaqueline, né? Enfim, conseguimos aprovar agora como uma política permanente, uma política de Estado. Então, aqui a gente tem muitos avanços. E a última proposição é garantir condições adequadas e dignas para o exercício da profissão e para a promoção da saúde aos profissionais e trabalhadores da educação. O que a gente está vivenciando nesse tempo presente, principalmente, né, ficou escancarado por conta da situação, né, que nos comoveu do Paraná, professoras falecendo, né, em sala de aula, né? Não tem como a gente não mencionar isso. A gente tem que discutir essas questões. No entanto, nós temos, né? Não separei aqui, né? Baguncei tudo minhas coisas já hoje aqui na mesa. Tem uma lei, que é a Lei 14.817 de 2024, é do dia 16 de janeiro. Eu ia pegar para mostrar, mas eu não contar umas pilhas aqui do lado, eu não consigo pegar, tá? 14.817 de 2024. Essa lei, ela fala da valorização das profissionais da educação básica, e lá já está prevista, é uma lei nacional, a questão da formação continuada, né, da carreira e das condições de trabalho. Então, tem elementos que nós estamos almejando aqui na CONAI, mas que já foi materializado em lei. Só que essa lei não está regulamentada, nem no âmbito nacional, nem nos estados e municípios. Então, a gente tem que acompanhar agora a regulamentação dessa lei. Mas tem 3 elementos que essa lei coloca: formação continuada, carreira e condições de trabalho. O que está faltando falar aí? Formação inicial, porque a formação inicial é regulamentada pelas diretrizes também, né? Então, é isso que a gente vai localizando numa lei, um avanço, em outros avanços. Então, estou mostrando para vocês que a gente precisa ler esse conjunto de materiais, né? O documento da CONAI, essa lei federal, que é a 14.817, de 16 de janeiro de 2024, que institui diretrizes para a valorização das profissionais de educação básica, e agora a gente tem que ler o PL 2614, tá? Então, estou chegando aqui no outro elemento. E aí, quando nós vamos olhar para o PL 2614, eu vou lá no objetivo, que está lá na página 37, é o objetivo 16, profissionais de educação básica. O que esse... Deixa eu só tirar aqui da tomada. Pronto. O que esse objetivo vai trazer? Deixa eu voltar aqui pertinho. O que esse objetivo vai trazer? Olha, garantir formação e condições de trabalho adequadas aos profissionais de educação. É assim que está intitulado o objetivo. Veja como ele deixa escapar a nossa concepção, que é mais densa e abrangente. Por isso que eu comecei a falar o que está no documento da CONAI, o que está na literatura, quando eu pego a Leda, Luiz Dourado e tantos colegas nossos que escrevem sobre valorização das profissionais. Aqui restringe, né? Garantir formação e condições de trabalho adequadas aos profissionais da educação. A gente quer aquele conceito maior. Queremos, é um objetivo, garantir a valorização, porque a valorização traz carreira, transformação inicial e continuada. Veja como é mais abrangente. Então, quando a gente pega o texto, né, esse PL, e nós mudamos, né, Suzana? Aí a Suzana Tozeto, a Rita, a Tayane, tem o documento que nós alteramos de forma coletiva, né? Ficamos discutindo, olha, mas está faltando essa... E não são coisas de menor importância, não é uma palavra, é o que aquela palavra traduz em termos de
de política. Então, nós fomos olhar o documento, o que estava ali comparando com o documento da CONAI que faltava, né? Então, aí o exercício agora é dar uma lida nesse documento, eu até deixei o meu aberto aqui, nós intitulamos, né? A defesa do Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado. Documento público de proposição de emendas da ANPAE, ANPED, ANFOP, Fórum DIR e SEDES ao PL 2614 de 2024, que tramita no Congresso Nacional. Aí, deixa eu só pôr aqui um Ctrl F, tá? Aí eu vou pôr lá 16. Aqui, deixa eu ver se eu chego lá rapidinho, né? Eu queria chegar, deixa eu pôr aqui, valor objetivo 16. Deixa eu só ver se eu chego aqui rapidinho. Cheguei. Aí, nós colocamos assim no nosso texto, tá? Garantir formação e valorização dos e das profissionais da educação básica. Até discutimos, formação é porque a gente quer demarcar que é da formação também. E vamos trazer aqui uma justificativa que nós que elaboramos, a substituição do termo condições de trabalho adequadas por valorização ampara-se no conjunto de textos legais existentes que colocam a valorização como princípio educativo, a saber, Constituição Federal de 1988, LDB de 1996, PNE de 2014, Lei 14.817, de 16 de janeiro de 2024, que estabelece as diretrizes para a valorização dos e das profissionais da educação escolar básica pública, e aí a gente vai trazendo toda uma fundamentação, porque a gente vai vendo o que está ali com outro sentido que minora, né, o que nós entendemos por valorização. Tá dando para entender? Então, quando eu pego o projeto de lei, eu tenho que fazer uma leitura com muita acuidade teórica e também embasar nas outras normativas que já garante a valorização. E foi isso que a gente fez, tá? Então, esse exercício aqui, na meta 16.b, por exemplo, está valorizar os profissionais do magistério de nível superior das redes públicas de educação básica, com vistas a equiparar seu rendimento médio ao dos trabalhadores das demais ocupações, com requisito de escolaridade equivalente. A gente quis pôr um prazo. Quando isso? Porque está lá no outro plano. Por que não foi cumprido? Então, a gente quer pôr, e fomos olhando aqui, a meta 16D. Aqui fala de assegurar no mínimo 70% dos profissionais do magistério em cada rede pública de ensino com vínculo estável por meio de concurso. Acho que foi 70 não, queremos 90, que é o que está no documento do PNE. Então, ao olhar esse documento, nós vamos localizar ausências e alterações que diminuem o que nós entendemos por valorização. Tá dando para entender? Se a gente for olhar um a um, a gente já abre uma discussão. Então, é isso que seria interessante a gente fazer enquanto, né, coletivo. Olhar cada uma dessas metas, parar e vamos discutir cada uma dessas metas e objetivos. Mas aí tem mais uma coisa que eu recomendo para vocês, eu vou localizar já, porque tá no meu, eu tenho um grupo de WhatsApp que é só meu, mas eu ponho tanta coisa lá que eu mesma tenho dificuldade. Mas eu vou achar um link para compartilhar com vocês, né? Que vocês vão poder ter acesso a todas as emendas que foram feitas ao PL 2614. Tem as nossas, que são, né, que aquelas que nós defendemos, elaboramos com a ANPAE, ANPED, CNTE, Fórum DIR e ANFOP. Tem também um outro caderno que foi elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, em parceria com a CNTE. Então, tem 2 materiais muito bons. Mas tem também as emendas que o setor mais reacionário fez. Vocês vão ver, deem uma olhada nas emendas que o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, propôs. Deem uma olhada nas que o Nicolas Ferreira propôs.
né? Só para citar alguns sujeitos que não defendem educação pública, né? Eu falo para vocês olharem, porque às vezes a gente faz uma análise crítica e aí vocês vão ver como isso faz uma educação retroagir, né? Se aprovar essas emendas que esses colegas colocaram. Mas eu convido a olhar todo, né? Se a gente tiver fôlego, porque são quase 3.000 emendas, né? Só nós, nesse grupo que Suzana e a Rita fizeram parte, nós fizemos cerca de 600, nós. Foi um trabalho árduo, né? Mas o Congresso Nacional chega aí a 3.000 emendas. E a gente tem que saber, porque a gente está disputando uma concepção. Quais são aquelas que estão postas para a formação de professores? Tem gente ali defendendo contra concurso público, contra a formação, a gente tem que localizar. Esse é o nosso papel, porque a gente tem que ir lá na literatura, nas nossas pesquisas, e dizer por que tem que defender valorização, política de formação, por que tem que defender o PIBID, entende? As nossas pesquisas indicam isso. Mas quando... E a gente tem ali... eu gosto muito de um termo, deixa eu ver se eu lembro agora, né? A gente ajuda a validar, né, as propostas políticas com o nosso conhecimento científico. Ao mesmo tempo, ao estudar esse processo de elaboração, a gente também alimenta nossas pesquisas, tá vendo? A gente faz esse duplo movimento. Então, eu acho que o momento agora é muito propício para nós, pesquisadores e pesquisadoras do campo da formação de professores, mas para todos nós, enquanto, né, cidadãos e cidadãs, nós precisamos agora nos debruçar sobre esse documento, porque é ele que vai dizer o que nós temos que cumprir para os próximos 10 anos, e ele vai induzir e vai ser a baliza para os planos estaduais e municipais. E se a gente não participar, outras pessoas decidirão por nós. Agora, claro que nós temos o privilégio de termos conhecimento, de estarmos estudando, como nessa tarde, a gente está falando de política, né? De uma política que interfere depois nosso trabalho na universidade, que interfere no trabalho dos colegas da educação básica, né? Então, a gente precisa estar atento a esse momento histórico, né? Eu acho que seria essa fala inicial e abrir para a gente discutir, tá? Porque se eu for falar de um por um, aí a gente se alonga muito, né? E não sei quanto tempo eu já falei, né? Mas a gente pode abrir para uma discussão, né? Mas eu quis trazer aqui, né, possibilidades, porque muitas vezes, né, cada um de nós enxerga uma coisa, né? Então a Suzana lê, ela enxerga uma coisa, a Rita enxerga outra, e quando a gente faz o debate num grupo, olha, professor, eu achei perigoso isso por isso, né? E um vai trazendo um apontamento, o outro, e nós vamos também criando argumentos, né, para depois a gente poder incidir nos nossos estados e nos nossos municípios, porque a gente já está começando a discutir os planos estaduais e municipais de forma, né, síncrona ao que está acontecendo no âmbito federal, né? Mas estão tendo também, tanto a Suzana como a Rita, né, a Tayane e tantos outros colegas já estão acompanhando a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, criou uma agenda nacional e está circulando pelos estados, fazendo audiências públicas. Nós temos também, né, no Senado, né, um conjunto volumoso que eu aconselho também a assistir, mesmo aquelas que já passaram, né, eu recomendo para os meus alunos, eu mesma gosto de revisitar, porque a gente às vezes ouve rapidinho, depois a gente reflete, anota, é um momento de estudo mesmo, né? Porque cada um de nós tem argumentos, né? E que vão sendo reforçados a partir de leituras e olhares coletivos. Mas está tendo vários ciclos de palestras, né, com representantes das entidades, e me parece que esse ciclo organizado lá junto com a senadora Tereza Leitão vão ser convidadas todas as entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, né? Então, imagino como que é abrangente, cada um olha para um aspecto, né? Semana passada nós acompanhamos
uma audiência que estava a professora Lueli, a professora Malvina Tuttman, o professor Luiz Dourado, Lueli, o professor Nelson Amaral, e cada um foi olhar para um aspecto, né? Um para o financiamento, um para a gestão, outro para a formação. Então, isso vai fazendo com que a gente olhe para coisas que a gente que não tinha percebido, porque essa linguagem da norma, muitas vezes elas induzem a gente a concordar. A gente lê uma vez, fala, nossa, parece que tá bom. Depois a gente vê que está faltando elementos, né? Então, por isso que é muito importante, né, ouvir, né, outras análises e discutir, né? Estudar mesmo esse intertexto da lei, que é o que eu abri com vocês lá, citando Carlos Roberto Jamil Cury. Uma coisa é o texto da lei, a outra coisa é o intertexto da lei. O que era alvo de disputa? E se vocês se envolverem agora, nunca mais vocês esquecem essas disputas, porque a gente está vivenciando, então a gente não esquece, né? Eu lembro com riqueza de detalhes toda a tramitação do outro plano, porque eu acompanhei bastante, desde as CONAIs, assim como agora, porque a gente se envolve tanto, e a gente fala, nossa, mas tal entidade defende isso, a outra aquilo, e a gente não esquece, porque a gente viveu esse momento de decisões, né, e influenciamos ou não, né, a elaboração. Mas seria isso, não sei se era a expectativa da Rita, da Suzana, dos colegas, né? Não tem nenhuma pretensão mesmo de falar isso e pronto, não é uma leitura fechada, tá? Nós estamos estudando de forma contínua esse documento, todos nós, e cada hora que eu ouço alguém, eu falo, poxa, olha que aspecto interessante, né? Então, é importante a gente, né, ir reconhecendo essa construção analítica, que é uma construção coletiva que a gente está fazendo mesmo, tá? Então, termina aqui, tá, Rita, para você abrir o microfone. Nossa, Andréia, muito legal essa tua discussão, potente mesmo. Eu estava aqui pensando e no segundo semestre vou trabalhar uma disciplina no PPGE sobre trabalho e formação docente, aí já estou até mexendo aqui no plano de ensino, sabe? Tantas ideias, tantas coisas assim importantes e atuais, né, que a gente precisa realmente se atentar. Eu não tenho discutido muito a questão das políticas como você, né, da formação de professores, tenho trabalhado mais com formação inicial, formação continuada, né, metodologias, estratégias, enfim, percursos formativos, né, e como é importante esse olhar ampliado, né, realmente sobre a valorização do professor, que engloba não só a formação, mas também o trabalho, as condições, né, docentes, o plano de carreira, a valorização, né, então, muito legal mesmo. Eu vou abrir, tenho até algumas perguntas aqui, mas eu vou abrir primeiro para outras pessoas, né, que queiram dialogar com a Andréia, para... Suzana? Pode falar. Então, eu vou começar, né, as questões, a rodada de discussões e questionamentos, né, enquanto o restante do grupo aí continua se organizando, né? Se tiver algum questionamento ou alguma contribuição com a professora Andréia, né? Então, agradecer imensamente, Andréia, sempre é muito, muito bom ouvi-la, né? Você fala de dentro desse movimento de discussão, de debate, né, de questionamento. Então, isso ouvir você falando, isso faz com que a gente se sinta, né, um pouquinho parte de toda essa discussão. Então, muito obrigada, né, de você ter dispensado aí um tempinho do teu tempo, né, para fazer essas abordagens aqui conosco, porque é fundamental, né, como a Rita falou, a gente pensar no processo formativo, mas pensar na formação numa perspectiva mais ampla e não só no contexto, né, acadêmico, né, não só no contexto epistemológico, mas as questões políticas, elas são fundamentais até para dar condições de todos os outros, né, existirem e conseguirem, né, se manter. E aí, você falando, né, eu fui me lembrando daquele dia que nós ficamos, né, até
Eu, né, fiquei até 1h da madrugada, você e a Lueli ficaram até 3, 4 horas da manhã trabalhando no texto, e depois você, a Malvina, o Dourado, a Noeli voltaram ao documento, né, para fazer os apontamentos às questões do PL, né, 2614, e aí eu queria que se contasse um pouquinho mais para nós, né, de como é que vocês fecharam esse documento, porque a gente fez aquele trabalho inicial ali até 1h da madrugada, mas foi um trabalho inicial, porque a gente chegou, eu acho que nem na metade das proposições, né, até para o restante do grupo entender um pouco o que é esse trabalho, né? Como que esse trabalho foi organizado, né? E o despreendimento, né? No caso, nesse momento, foi da UFOP, da AMPAI e do Fórum DIR, né? Que foi a Malvina, você e mais algumas pessoas da UFOP, o Dourado da AMPAI e a Lueli do Fórum DIR, né? Que fizeram, então, os apontamentos e fecharam esse documento, que acho que é aquele de capinha verde, né? Isso, depois eu disponibilizo para o grupo da rede lá, porque foi disponibilizado para nós lá no grupo da UFOP, né? E para o pessoal ter, assim, uma ideia, uma dimensão, né, do trabalho que essas 3 entidades tiveram, né, de discussão, de debate, de aprofundamento, fazendo uma leitura criteriosa do PL, né, e combatendo, como você disse, item por item, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós como é que foi todo esse trabalho, né, esse exaustivo trabalho, e como que vocês fecharam aí nesse documento, né? E agradecer imensamente, né, a tua colaboração, a tua predisposição aí de estar abrindo todos esses aspectos, né, e essas informações para o nosso grupo. Bom, então, ótima questão, viu, Suzana, né? Nós começamos, porque assim, enquanto nós estávamos, né, em Goiânia, né, Suzana, eu, Tayana, Rita, também estava, né, Rita? Porque eu vejo Rita em tanto lugar. Você não foi, Rita? Então, a Tayane e a Suzana Tozeto, né, tinha outros colegas da região sul. Nós estávamos no ENANFOP, que é o Encontro Nacional, né, que a ANFOP realiza a cada 2 anos, né, e a gente, né, além de discutir o nosso documento interno, a gente elege a nova diretoria, e estávamos todos já tomados com muitas atividades em torno do ENANFOP, apresentação de trabalho, etc. E aí, rapidamente foi até a Rita Porto, né, que por conta da sua atuação no Andes, ela soube que o Congresso Nacional tinha antecipado a data de envio de emendas para os parlamentares. E aí foi uma correria, porque tinha data para entregar e era menos de uma semana. Nós soubemos isso, acho que foi numa terça ou quarta-feira à noite, e tinha que entregar na segunda-feira, e todo mundo com uma série de atribuições no meio de um evento, e começamos nos reunir no saguão do hotel, né, Suzana? Inicialmente a ANFOP e o Fórum DIR... Quase fomos expulsos do hotel, né? Exatamente. E aí não tinha nenhum local adequado para a gente ficar, tivemos que nós invadimos mesmo o espaço do restaurante por conta e risco, porque nós pedimos e eles não liberaram nenhum espaço, né? Então, nós acabamos a revelia usando o espaço do café. E ficamos ali num grupo grande trabalhando, depois, né, pelo tempo, a gente tinha que trabalhar os objetivos 14, 15, 16 e o 17, que é da gestão democrática, porque é o que a Noeli estava trabalhando também, e fazer uma leitura criteriosa, e o que nós pretendíamos alterar, vocês vão ver nesse documento que a Suzana e a Rita e a Tayane já compartilhou com vocês, esse documento que foi elaborado pela ANFOP, AMPAI, AMPED, Fórum DIR e SEDES,
ele está em negrito que nós estamos propondo alterar. Então, você tem que pôr se é uma emenda modificativa, aditiva, se é uma nova emenda. E fizemos o documento no formato de emenda para o deputado que concordar, só colocar o seu nome e assinar. Ele está no modelo de emenda para o parlamentar. Olha, nós fizemos até isso. Além de fazer a proposta, a gente deixou prontinha para entregar, e aí foi o assessor da senadora Tereza Leitão, que é o Alisson. O Alisson, ele é mestre na área de educação, foi orientando do Luiz Dourado, ele faz parte do Fórum Nacional de Educação, e ele ainda teve uma tarefa posterior de levar para os deputados e tentar fazer o convencimento para que eles pudessem apresentar nossas emendas. Não adianta só um deputado nosso, que a gente tem mais familiaridade, apresentar, né? Então, ele fez essa articulação política. Mas como que foi? Ficou... Aí, não terminamos. Ficamos eu e Lueli trabalhando na 14, 15, 16 e 17, olhando para o documento da CONAI. O que faltou aqui que nós queremos colocar, vamos redigir como emenda nova. Ó, isso daqui está mal elaborado e ficamos até ali, né? Terminamos, né? De fazer essa parte. Só que aí são 5 entidades, né? A ANPAI, todo mundo sabe o que significa as entidades, né? Talvez a que menos seja familiar é o que significa SEDES, que é onde está o Sérgio Stocco, que é o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, né? E o Fórum DIR, que é uma sigla imensa, né? Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação, ou equivalente das universidades públicas brasileiras, que é o Fórum DIR. ANPAI, ANPED e ANFOP são mais familiarizadas as siglas, né? A tradução. E aí, dia seguinte, né? Nos reunimos, Malvina, Lucília, eu pela ANFOP, o Luiz Dourado, o Romilson Siqueira, a Karine Moraes pela ANPAI, presencialmente, a Miriam Fábia pela ANPED, quem mais? O João de Oliveira também acho que pela ANPAI, e o Nelson Amaral, porque eles são todos de Goiânia, né? Então, eles moram lá, né? E aí, nos reunimos na Yalueli, na Faculdade de Educação, e ficamos até tarde da noite, porque nós fizemos as propostas, mas ela passa pelo crivo do coletivo, da mesma forma que eles fizeram outras propostas em outros objetivos, e a gente lia e aparava as arestas, entende? Porque, por exemplo, deixa eu ver se eu me recordo... agora tem uma que eu queria lembrar, vou ver se eu consigo lembrar já para comentar com vocês. Deixa eu ver se é do concurso específico, né? Tinha uma... vou tentar lembrar, porque acho que essa é a que a gente discutiu bastante, né? Já lembrei, viu? Ó, eu sou de uma universidade estadual, a Suzana Toseta é estadual. A Rita, você é de estadual ou está no instituto? Não lembro. A Rita, não lembro onde ela está. Eu sei que a Tayane é federal, né? Eu estou numa comunitária que pertence ao sistema CAF. Tá bom. Então, olha só. Federal, eu fiz uma proposta, mas pensando na minha realidade de estadual, né? Que depois os colegas me convenceram que não era, né? Então, assim, por isso que a gente faz uma discussão. Aqui na UEMS, eu estou na estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, né? E na estadual, a gente tem muitos colegas que têm o cargo, né? Concursado, tem um cargo de 40 horas, mas não tem a dedicação exclusiva. Então, eu queria colocar uma emenda para colocar a dedicação exclusiva, porque lá no PL está tempo integral, aumentar o tempo integral. Aí veio a discussão,
porque assim, a gente tem, né, um crescente de tempo parcial, e aí eles me convenceram que nesse momento era melhor o tempo integral, entende? E eu estava com outro entendimento, então foi isso que a gente fez, porque às vezes a gente faz uma proposta, mas pensando na nossa realidade. Quando a gente vai discutir com vários olhares, a pessoa te convence de outra coisa. Então, isso foi muito saudável, porque... E o tempo todo isso, né? Então, desde o objetivo 1, nós olhamos todos, podem olhar o caderno, porque eram várias entidades. Então, o Nelson Amaral vai olhar as do financiamento, porque ele é do Fineduca, que é uma instituição que trabalha, uma entidade que trabalha com financiamento. E aí nós fomos dividindo o João Oliveira ajudou a olhar a 14, porque ele trabalha com o ensino superior, que é onde estão as licenciaturas, né? Então, os cursos de graduação em geral, né? Então, nós fomos debatendo um a um. E isso até o domingo, viu? Aí isso foi né? A gente na sexta-feira, sábado e domingo. Domingo nós ficamos até umas 8 da noite para fechar tudo isso. E segunda entregar. Então foi uma revisão, né? A muitas mãos e tinha que ter argumento, né? Então, porque senão você tem que tirar, se a gente não consegue defender, né? Então foi feito dessa forma. Claro que é cansativo e a gente tem pouco tempo para pesquisar, então a gente não consegue, porque a Suzana viu, a gente não tinha um tempo ali para abrir, vamos pesquisar, não, era do conhecimento que a gente já tem, teórico, do conhecimento que a gente já tem, que os nossos sindicatos de educação básica, de educação superior, que as nossas entidades vêm defendendo. E aí, essas 5 entidades, Suzana, foi até a sugestão da Lucília que entrou o SEDES, porque o SEDES eu não sabia, viu? Diz que, historicamente, essas 5 entidades, quando vai se posiciona mais juntos, Anfop, Amped, Ampai, Fórum DIR e o SEDES. E estava faltando só o SEDES. Aí veio o Sérgio Stocco, que é professor da Unicamp, é uma pessoa com muita consistência, né? E nós fizemos esse trabalho. Poderia ser melhor? Sim, se a gente tivesse pelo menos um mês. Mas foi coisa de menos de uma semana e todo mundo com suas demandas, né? Tinha gente dando aula, é coisa familiar, a gente estava no meio de um evento, enfim, né? Então foi uma correria danada para a gente fechar tudo isso. Mas esses são os bastidores, né? E agora, claro que a gente tem aí um material para olhar, para analisar, e o nosso está muito bom. Eu ainda não olhei com cuidado da CNTE e da campanha, eu tinha olhado só da CNTE separado. Depois que eles juntaram, eu ainda não tive tempo de ler. Mas eles estão grifados, negritados, tudo que a gente alterou. Então, vocês pegam o PL e vocês vão ver o que nós alteramos. E aí eu posso olhar lá no documento da CONAI, o que estava lá que não está. Então, é um exercício, né, que demanda muita atenção, né? Mas foi bem isso, foi cansativo, mas ao mesmo tempo é algo muito prazeroso, porque é aquela perspectiva que eu coloquei no início, né? Como que eu lido com isso? Eu vejo que é a nossa incidência enquanto, né, um exercício de cidadania, né? Eu estou ali incidindo no que eu desejo, né? Que melhore para a educação básica, porque eu já fui professora de educação básica por, né, 13 anos, mas também o que eu penso em melhorar na universidade? Então, ali eu estou disputando, né? Nós estamos disputando. E aí é prazeroso, é exaustivo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. E que a gente possa ir agora às câmaras municipais, Assembleia Legislativa, né? Porque agora fica mais fácil para a gente, porque eu já tenho ali referências, né? Esse nosso, né, Suzana e Rita, mas tem esse da CNTE. E sabemos também que o Todos pela Educação tem um. Isso dali não é o que a gente acredita, mas a gente pode ter conhecimento que eles estão defendendo. Eles têm um também, tá? Eu passei para a Malvina, eu acho que está lá no nosso grupo da Anfop Mobilização, que a Ana Rosa acho que pôs lá depois. Eu não pus, tá? Porque eu não gosto de divulgar só para a gente mais
para um grupo mais fechado, né? Porque senão daqui a pouco as pessoas leem, né? Então, eu não divulgo essas coisas que eu não tendo a concordar, não. Mas eu falo para aqui, porque são pesquisadoras, pesquisadores, mas não ponho em grupo aberto, tá? Porque às vezes seduz algumas pessoas aí, né? Mas para vocês, sim, né? Então, o Todos tem um material também, né? Que diverge da nossa visão de educação, né? Mas a gente Legal, tem que Andréia. os divergentes também, né, Andréia? Tem que conhecer os que a gente concorda e os que a gente não concorda, né? Até para a gente saber por que é que a gente não concorda, né? Sim, perfeito. É exatamente isso, viu, Suzana? Eu compartilho com os meus alunos, mas assim, eu não compartilho com pessoas com menos leitura, porque se eles leem só esse, a pessoa fica seduzida sem saber das críticas, né? Então, eu não ponho nos grupos abertos, mas eu coloco nesses grupos de pesquisadores aqui que eu confio, né, que são pessoas que têm um olhar muito mais rebuscado para, né, não se seduzir por esses equívocos aí. Não, até podem pensar que a gente está divulgando isso daí, né? Mas realmente foi um trabalho maravilhoso, né? Resultou num produto, né? Na realidade, 2, porque são 2 cadernos ali, que nos dão assim um referencial muito bom de trabalho e até de perspectiva de luta, né, no que buscar e no que olhar para o processo de formação de professores, tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, né? Então, eu acho que ficou um trabalho muito, muito bom, e a gente agradece, né, muito por todas essas discussões que vocês fizeram, a todas essas instituições que estão atentas a essas questões, porque se não for isso, nós estaríamos perdidas, né? Porque se for só o olhar Todos pela Educação, se for só o olhar desses políticos, né? E você divulgou também para nós a agenda das audiências públicas, né? A audiência pública aqui do Paraná já foi, acho que lá em Santa Catarina também já foi, acho que era, se não me engano, pelaquela agenda que você divulgou, né, André? Era essa semana. Foram boas audiências, aqui no Paraná a audiência foi muito complexa, por conta de nós estarmos, né, com todos esses problemas das condições de trabalho, por conta das plataformas. Então, acho que isso são questões importantes para que nós tenhamos possibilidade de acompanhar essas discussões, para a gente poder discutir, para a gente poder debater, né? Então, eu não sei se as meninas querem fazer alguma questão, levantar alguma coisa. Dani, nem Fran. Quero também, deixa eu também perguntar. Então, vamos lá, né? Então, eu passo aí de novo a palavra para a Rita. Tá, Andréia. Eu estou aqui pensando, né? E talvez você tenha alguma referência até para nos passar. Eu acredito que vocês tenham feito essa análise entre o Plano Nacional de Educação de 2014 e 2024, o que foi realmente concretizado, né? Porque eu fico pensando que a gente tem muitas políticas já, e tem políticas, assim, por exemplo, essa que eu até retomei aqui, né, essa lei de 14.817, eu até divulguei aqui no grupo também, porque olhando assim essa lei, né, e revi agora brevemente, novamente, ela traz realmente aquilo que a gente defende e que a gente busca, né? Em termos de planos de carreira, de formação continuada, né? Tendo a escola realmente como um processo, um espaço formativo, as condições de trabalho, os planos de carreira, salário digno, né? Mas por que é tão difícil, né? E o que fazer para a gente realmente consolidar isso? Eu sei que se a gente analisar o histórico, como você diz, da criação dos planos nacionais de educação, é muito recente, né? O primeiro ficou praticamente na gaveta, né? E os que sucederam, a gente conseguiu, acho que a gente conseguiu implementar algumas coisas, foram bem importantes, mas o quanto a gente ainda está aquém, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, até olhei novamente agora, a gente tem, em termos de concurso, que você reforçou, né, e como é importante realmente termos professores efetivos, 40 horas nas escolas, enfim,
28% dos nossos professores só recentemente são efetivos, né? Em 2023, os dados que eu peguei aqui, gente, 28% dos professores da rede estadual de ensino do estado de Santa Catarina são efetivos, somente 28%, né? O quão distante a gente está, né? E aí a minha pergunta é nesse sentido, né? Se tem já um estudo realmente do que faltou implementado do plano anterior, e eu acredito que tenha sido feito esse diagnóstico, né? Até para pensar o plano que está agora nesse processo de ainda de contribuições da sociedade, né? E sobre essa lei 14.817, que é uma lei recente, que saiu em janeiro, se também há um estudo já feito entre essa lei e a BNC Formação, que também é de 2024, se há uma relação, se há algum estudo feito ou não nesse sentido. Eu queria te ouvir, porque eu percebo que tu traz muitas referências importantes para nós, né, já que você estuda com profundidade a questão das políticas, para nos alimentar nesse sentido, sabe? Ó, eu vou mandar já para vocês, né, a partir do que a Rita falou, tem um balanço que foi feito agora em 2025 do cumprimento do PNE que foi feito pela campanha. Eu estou com ele já gravado aqui, então é um estudo bem consistente. Então eu vou mandar para vocês. A campanha ela tem feito muitos balanços, né? E também a própria Fineduca tem, né, em relação ao financiamento, né? Mas assim, falando em linhas gerais, eu já tinha lido, né, esse material do balanço, né, que é um material muito consistente. Quem está presidindo hoje a campanha, né, coordena a campanha, é a Andressa Pelanda, né? E ela traz, assim, apontamentos que eu acho muito importante. Primeiro que a gente, né, está completando, aí estamos no 11º ano desse Plano Nacional de Educação. E a gente só vai conseguir, né, avançar se tiver investimento em termos de financiamento. O entrave do Plano Nacional é o financiamento, né? E aí eu não quis ficar falando, mas o que fez o Plano Nacional não sair do papel como nós almejávamos? Nós tivemos, né, o plano foi aprovado em 2014, em 2016, nós tivemos um golpe de Estado, né? E, na sequência, a aprovação da emenda constitucional número 95 de 2016, que congelou o investimento público em saúde, educação e assistência social, que ficou conhecida como a PEC da morte, a PEC dos gastos. E, na época, o Nelson Amaral, ele escreve um artigo. Nelson Amaral é do Fineduca, estuda financiamento da educação. Ele fala que a emenda constitucional número 95, ela provoca a morte do Plano Nacional de Educação. O texto tem esse título, né? A morte do PNE. Então, olha que gravidade, né? A gente não ter investimento. Então, eu acho que essa talvez o central, né? O aspecto central é a gente não ter recurso, né? Na perspectiva da campanha nacional, só 4 metas das 20 que foram, né, parcialmente cumpridas. Então, o plano, na maioria, ele está em atraso. Mas o que explica, né, substancialmente, né, no caso da maioria delas, é em relação ao financiamento. Mas se a gente for olhar só para a formação de professores, né, para a valorização dos e das profissionais de educação, né, nós tínhamos a meta 15, a meta 16, a 17 e mesmo a 18, né? Essas metas, ó, por exemplo, a meta 15 falava na formação, em garantir formação adequada para todos os profissionais da educação básica, para os professores, em nível superior. Né? A 16 já almejava que nós tivéssemos um alcance de 50% dos profissionais do magistério
com formação em nível de pós-graduação. E uma outra, né, que é a 17, já almejava que nós alcançássemos e nos aproximássemos do mesmo rendimento, do mesmo salário, né, dos demais profissionais com formação equivalente em nível superior. No entanto, né, nós não alcançamos, e essas metas eram possíveis de se alcançar, elas não eram tão difíceis. A própria Andressa Pelanda fala de negligência, né? Ela fala que é uma negligência, porque nós tínhamos condições de alcançar, se nós acreditamos, enquanto sociedade, que deveríamos valorizar os profissionais aí da educação, né? Então, eu acho que algumas faltou vontade política, outras faltou dispêndios financeiros, mas a gente estava numa conjuntura muito instável, política, econômica, social, de muito acirramento, de muita instabilidade, e no meio ainda vem uma pandemia, né? Então, olha o cenário de cumprimento do Plano Nacional, ele é aprovado em 2014, quando a gente está no momento de efervescência política, aqueles movimentos que não é só, não lembro quantos centavos que era, 12, não lembro o que o movimento estudantil dizia, né? E isso vai ganhando uma intensidade. Mas aí a gente tem um golpe de Estado e depois uma eleição com uma pauta totalmente avesso ao financiamento da educação, né? Ao contrário, eram cortes e cortes e cortes, né? Todo mundo se lembra dos ministros cortando recursos da educação, né? Dos ministros, né? Do governo Bolsonaro, né? E era público isso, né? Os cortes. Então, eu acho que a gente vai precisar dar uma olhada nesse balanço, porque eles trazem números, e números de cabeça eu não lembro. Mas sim, olha uma meta que era possível de cumprir, a da gestão democrática. Nós tínhamos a meta 19, a meta da gestão democrática, ela é possível de cumprir. Por que a gente não avançou nela? Porque a gente estava num cenário de muito retrocesso político, de pautas contra o Estado democrático de direito, contra a democracia, né? Então, algumas é por vontade política, outras por questões de ordem financeira, né? Tinha alguém que tinha levantado a mão e eu... Não vi, André. Alguém levantou a mão? Eu tive a impressão que, não sei se foi Kelly, alguém tinha levantado a mão, não sei. Pessoal, alguém levantou a mão? Quer fazer uma consideração? Eu acho que eu ouvi demais aqui, tá? Então tá bom. Mas é isso, acho que a gente vai precisar dar uma olhada, né? Mas nesse número também, que é da Retratos da Escola, que eu indiquei para vocês, né? O Heleno traz um balanço também, né? Tem uma entrevista com a senadora Tereza Leitão, eu recomendo mesmo a leitura, porque eles estão com dados mais atuais em termos de como está essa situação, né? E esse da campanha de agora, de junho, tá? É recente, né? Eles fizeram um ano passado, então a gente vai precisar estar muito atento a essas leituras, né? Porque para se contrapor, a gente tem que saber o que foi realmente realizado, o que não foi. Mas do nosso campo, a gente poderia ter avançado um pouquinho mais em relação à formação inicial e continuada, né? Claro que isso também exige recursos para a expansão de vagas na pós-graduação. Nós precisamos de licenças remuneradas para os colegas da educação básica poderem fazer o mestrado e doutorado. Enfim, a gente precisa de certas condições financeiras e de estrutura, né? E que, se não garantirmos, não conseguimos avançar em pautas que a gente teria condição na universidade, né? Mas que depende de uma amarração política, né? E, Andréia, sobre a BNC formação e essa lei, porque na BNC formação, acho que ela saiu depois, em nenhum momento foi comentada essa lei, né? Esqueci de dizer, eu não tenho conhecimento se alguém trouxe fez alguma relação. Eu fiz em algumas falas no sentido de que a BNC, né, que foi aprovada pela Resolução 4 de 2024, ela limpa o texto das questões da valorização.
né? Então, ali não fala de formação continuada, nem da carreira, das condições de trabalho, né? Então, não está posta, né? Nessa diretriz. Então, ficamos sem diretriz. Pode ser que o Conselho Nacional de Educação, estou falando, pode ser, não estou dizendo o que é. Pode ser que pense, né? Olha, já como já está lá numa diretriz específica, em forma de lei, vamos tirar daqui. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que é a questão da fragmentação mesmo, né? Mas não conheço ninguém que tenha feito nenhuma relação, viu, Rita? Né, nem o próprio conselho mencione. Inclusive, quando a gente aprova o documento final da CONAI, o documento da CONAI é posterior à aprovação da 14.817, né? A gente fez a CONAI em Brasília no final de janeiro. Né? A gente tinha conhecimento, mas não está nesse texto, tá? Não está no texto da CONAI também, não. Mas está citado nessas emendas nossas, que a gente menciona, nessas que nós colocamos nesse documento, tá? Então, todo momento que eu tive a oportunidade de fazer alguma fala pública, eu sempre menciono. Primeiro, a da 14.817, porque ainda tem muito desconhecimento sobre ela. Ela não está regulamentada. O Luiz Dourado fez parte desse movimento, né? Mas não está regulamentada. E a gente tem que regulamentar nacionalmente para poder regulamentar nos estados e municípios. E ela está parada, né? Uhum. Muito legal. Mais alguém teria alguma pergunta, alguma consideração? Foram muitas Complementação? informações, né, Rita? Acho que eles estão cansados e cansadas. Muita informação. Sim, já deu, nós já estamos aqui, né? Quase 2 horas de fala, acho que está excelente, né, Andréia? Não sei se Suzana queres falar mais alguma coisa, mas acho que a gente vai fechando sim. Isso. Acho que é só agradecer, né, imensamente a Andréia de ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui conosco nesse dia bem frio, que eu acredito que aí deve estar frio também, né, como em todo o restante do país. Nossa, 2 graus, está mais frio que aqui. A madrugada deu 1 grau e amanhã de novo, tá? Porque a gente está na fronteira com o Paraguai, aqui é frio, gente. O pessoal acha que o Mato Grosso do Sul é calor, não é. Não é, né? 2 então, Andréia, muito obrigada. Pensei que tu estava dizendo agora, de madrugada aqui em Santa Catarina também é menos. Não, mas a manhã toda. E agora, desculpa, Suzana, mas é que agora só se fala do frio. O frio tá demais. Agora, ó, tá 13 graus, mas é porque a gente não tá, a gente tá numa temperatura invertida. A gente não consegue elevar a temperatura durante o dia, tá muito frio. E dentro de casa, muito pior, né? E amanhã acho que vai estar mais frio ainda, a previsão aqui. Mas então tá, Andréia, gratidão, faço minhas palavras da Suzana, muito bom, foi muito bom te ouvir, né, que a gente possa estabelecer outras parcerias, né, e tenha certeza que a tua fala vai repercutir aqui nas nossas discussões, nas nossas produções científicas, nas nossas aulas, né, sempre muito bom essas trocas, porque fortalece, né, o nosso campo da formação de professores. Então, obrigada, né? A gente se vê aí nos movimentos, né? Nos vemos presencialmente na Amped, né, Suzana, em breve. Sim, Só sim. reforçar, né, que Suzana já esteve conosco no ano passado aqui presencialmente, né, e já esteve em lives conosco, né, então a gente vai sempre recorrendo, né, porque a gente tem tanta gente querida no nosso GT, né, 8, e a gente se fortalece tanto, né, escutando um outro, né, o tempo todo. E que a gente continue nessas parcerias. E um prazer conhecer as meninas que estão aí com Suzana e as que estão aqui, e que a gente continue aí firme e forte em defesa da formação das profissionais de educação. Beleza. Obrigada, Andréia. Tchau. Tchau, Suzana. Até mais.